Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender na nossa aula de português sobre os sinais de pontuação, tá? Vocês já conhecem eles, mas nós vamos falar da importância dessas pontuações na língua portuguesa, tá? Quando a gente vai escrever um texto, uma frase, ok? Então, hoje vocês vão aprender 3 sinais. Nós vamos falar sobre 3 sinais, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os outros. O primeiro deles que eu quero mostrar para vocês é o ponto de interrogação, que é esse daqui, tá? Vocês já conhecem. Para que serve o ponto de interrogação? O ponto de interrogação ele serve para quando nós vamos escrever uma frase na qual eu quero fazer uma pergunta. A minha frase ela é uma pergunta. Se eu, por exemplo, pergunto para vocês: hoje vocês almoçaram? Vejam a minha entonação. Eu usei uma entonação para perguntar, certo? Agora, se eu vou usar o ponto final ele serve para eu afirmar uma coisa. Então, se eu coloco o ponto final no lugar da interrogação, nessa mesma frase que eu falei para vocês, eu vou dizer assim: hoje vocês almoçaram, né? Então, eu estou afirmando que vocês almoçaram. Eu não estou mais perguntando. Agora, se eu uso o ponto de exclamação, eu vou exclamar, eu vou usar um sentimento para falar essa frase. Hoje vocês almoçaram. Então, eu usei o ponto de exclamação, eu exclamei. Vejam então que nós temos 3 sentidos com uma mesma frase simplesmente por ter mudado os sinais de pontuação, tá? Por isso que é tão importante a pontuação enquanto nós estamos escrevendo, porque nós vamos simbolizar, nós vamos dar significado à nossa frase, ao que nós estamos falando. Então, eu vou sinalizar se eu estou fazendo uma pergunta, se eu estou fazendo uma afirmação, se eu estou exclamando alguma coisa, se eu estou com admiração, né? Então, a gente não pode esquecer dos sinais de pontuação nos nossos textos e frases, tá? Por isso que sempre que vocês vão escrever, responder as atividades, eu sempre falo para vocês de lembrarem-se do ponto final, né? A gente também não pode deixar uma frase sem nenhuma pontuação, porque aí eu não vou saber o que quer dizer aquela frase. Se aquela frase está me perguntando, se ela está afirmando, se ela está exclamando, né? Então, eu tenho sempre que lembrar. Todo final de frase existe uma pontuação. Sempre para as respostas, quando a gente vai responder uma questão, tem que ser o ponto final, porque quando eu vou responder afirmando, né? Então, atentem-se bastante a isso. Outra coisa, nós devemos sempre lembrar que num texto, quando eu estou escrevendo um texto, vocês veem isso muito enquanto vocês copiam no caderno, alguns textos que eu passo para vocês. Por exemplo, se eu usei o ponto final num texto e eu vou começar uma outra frase, eu tenho que começar com a letra maiúscula. Se eu uso o ponto de interrogação dentro de um texto, né, e eu vou responder ali mesmo, eu tenho que usar a letra maiúscula. Ou se eu vou continuar aquela pergunta, né, fazer várias perguntas numa sequência, eu tenho que usar a letra maiúscula depois do ponto de interrogação. Se eu usei uma exclamação, eu também preciso usar a letra maiúscula se eu for continuar o meu texto ali naquela mesma frase, naquela mesma linha, tá? Então, nós temos que estar bastante atentos a isso, porque tudo isso são erros ortográficos quando a gente esquece dessas regrinhas. Uma coisa muito importante também, que muitas vezes eu já vi, né? Que a gente não pode deixar os pontos separados das palavras. Por exemplo, eu estou escrevendo lá no meu caderno e eu encostei lá na margem. Cheguei lá na margem e aí eu tinha o ponto de
interrogação, que ele é meio gordinho e não deu para me colocar ali. Será que eu posso colocar esse ponto de interrogação na linha de baixo? Não, 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 não. Ou eu dou uma espremidinha na palavra, apago e faço ela um pouquinho menor, a minha letra um pouquinho menor. Ou se não, eu deixo pelo menos uma sílaba daquela palavra ir para a linha de baixo, para eu colocar então o ponto de interrogação, tá? Jamais um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto final ou uma vírgula ou qualquer outro sinal vai ficar separado da palavra em linhas diferentes, tá? Então, isso aí também é uma coisa que vocês também têm que prestar bastante atenção, tá? A partir de hoje, tia Fernanda já vai começar a cobrar bastante de vocês sobre a pontuação, tá? Porque vocês agora devem, tá? Tem o dever de colocar tudo certinho, tá bom? Então, é isso. Agora vocês vão ver um vídeo sobre as atividades, tá? Do livro, também vou estar explicando um pouquinho mais sobre as pontuações, ok? Beijo para vocês.